A Bíblia revela o segredo das finanças abençoadas. Aprenda com José do Egito. Poucos sabem, mas o homem que salvou o Egito da fome também revelou o segredo da prosperidade bíblica. Hoje, esse mesmo princípio pode transformar sua vida financeira. Há um segredo na Bíblia que muitos nunca enxergaram. Um princípio tão poderoso que transformou um prisioneiro em governador e um homem esquecido em administrador do império mais rico da terra. Esse segredo não fala apenas de dinheiro, ele fala de sabedoria divina, obediência e visão espiritual. E hoje, Deus quer revelar esse mesmo segredo a você. Quando olhamos para a história de José do Egito, percebemos que ele não prosperou por sorte, mas por discernimento vindo do Espírito Santo. Deus mostrou a José como administrar o que viria, e foi essa sabedoria que salvou não só uma nação, mas toda a sua família, e o futuro de um povo escolhido. Hoje, o mesmo Deus que guiou José quer te ensinar a administrar tua vida, tuas finanças e teus sonhos. Por isso, antes de continuar, feche os olhos e diga com fé: Senhor, revela-me o segredo da tua prosperidade. Porque quando o céu revela um segredo, a terra inteira começa a se transformar. O chamado para a revelação. Há um tempo em que Deus não apenas abençoa, ele desperta. Quando o coração começa a buscar sentido e não apenas resposta, o céu se move. Deus está te chamando para um novo nível de entendimento, para te mostrar que prosperidade é mais do que dinheiro, é sabedoria, propósito e comunhão. O verdadeiro segredo das finanças abençoadas não está no bolso, mas no coração que entende o valor da obediência. José do Egito não prosperou por acaso. A prosperidade que o cercava era reflexo da presença que o guiava. Ele não pediu ouro, pediu direção. E toda vez que alguém busca direção antes de pedir riqueza, o céu sorri. Porque Deus confia recursos àqueles que têm propósito, não apenas desejo. Em Provérbios 3:9 está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse versículo não é sobre dar, é sobre reconhecer. Honrar é entender que tudo o que possuímos é ferramenta do propósito divino. A Bíblia revela que prosperar não é acumular, é administrar. E quem administra com fé vive protegido contra o desperdício e a vaidade. José prosperou porque aprendeu a ouvir a voz de Deus nos momentos em que o mundo não tinha respostas. Quando o faraó sonhou com vacas magras e gordas, todos procuraram soluções humanas. José procurou discernimento, e o discernimento foi o que salvou o Egito. O Espírito Santo está dizendo hoje: não te darei apenas resultados, te darei entendimento. Em Deuteronômio 8:18, Deus afirma: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. A força para prosperar não vem do esforço, vem da revelação. A força não está no trabalho sem direção, está no propósito que guia o trabalho. José prosperou no cárcere, prosperou em casa alheia, prosperou onde ninguém esperava, porque quem tem sabedoria prospera até no deserto. O Espírito Santo te chama para viver como José. Ele quer te ensinar a prosperar com propósito, a crescer com equilíbrio e a multiplicar com compaixão. Prosperar é aprender o ritmo do céu. O tempo de guardar, o tempo de semear, o tempo de servir e o tempo de colher. Quando tua vida entra nesse ritmo, a escassez perde autoridade e o medo se cala. O segredo das finanças abençoadas não é correr atrás do que falta, mas cuidar com amor do que já tens. O que Deus confia hoje é o ensaio do que virá amanhã. José aprendeu isso quando administrou a prisão com o mesmo zelo de quem governa um reino. Deus não promove quem sonha com tronos, promove quem é fiel no serviço. E talvez seja por isso que Ele te manteve onde estás. Não para te punir, mas para te provar. O Senhor está te preparando para administrar uma colheita maior.
Mas para isso, ele precisa primeiro estabelecer ordem no teu coração, porque não há prosperidade sem pureza, nem riqueza sem propósito. Deus não te chamará apenas para ter, te chamará para sustentar. Ele está te formando para ser José em meio ao Egito moderno, alguém que prospera sem se corromper, que governa sem se orgulhar e que compartilha sem medo. Em Gênesis 41:39, o faraó disse: "Não há ninguém tão inteligente e sábio quanto tu." Essa é a voz da autoridade reconhecendo a sabedoria divina. Quando Deus te exalta, até o poder terreno precisa se curvar. Mas ele só exalta quem aprendeu a depender. José não esqueceu do poço quando subiu ao palácio. E é isso que o Espírito quer de ti, um coração que não muda com o lugar, uma fé que não muda com o saldo, uma adoração que não muda com o tempo. A prosperidade de Deus começa no interior. Antes que Ele encha teus celeiros, Ele precisa encher teu espírito. Ele está alinhando tua mente, curando tuas intenções, reorganizando teus pensamentos. Ele quer que a tua prosperidade glorifique o nome dEle. Por isso, não te assustes se o processo parecer lento. É porque o que Ele está construindo precisa durar. Deus não te chamou para sobreviver, te chamou para administrar. Ele quer te dar mais do que bens, quer te dar visão. A mesma unção que esteve sobre José está sendo preparada para repousar sobre ti, a unção da sabedoria que governa e da fidelidade que permanece. Hoje, o céu te chama para uma nova estação. O segredo da prosperidade não está escondido no ouro, está revelado na obediência. E aquele que aprende a ouvir a voz de Deus sobre o dinheiro nunca mais será escravo da escassez. O Espírito Santo sussurra agora: cuida bem do que te confiei, porque estou prestes a multiplicar o que ainda não viste. O chamado foi feito, a revelação começou. Mas antes de José governar o Egito, ele precisou caminhar pelo deserto. E é lá que Deus transforma sonhos em sabedoria e fé em estrutura. O deserto não é o fim do caminho, é o laboratório do propósito. É nele que Deus treina o coração que sustentará a abundância. O propósito divino do deserto. Antes de José se tornar governador do Egito, ele precisou aprender a sobreviver no deserto da rejeição. O deserto é o lugar onde Deus fala baixo para que o coração aprenda a ouvir alto. É o lugar onde tudo o que é supérfluo se cala e o essencial se revela. O deserto não é um castigo, é uma preparação divina. É o terreno onde a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. Muitos pedem prosperidade, mas poucos estão dispostos a atravessar o processo. E Deus nunca entrega uma promessa sem antes treinar o coração que irá sustentá-la. José foi traído, vendido e esquecido, mas nada disso foi perda. Foi aula. Ele precisou perder o manto colorido para vestir o manto da sabedoria. O poço foi o primeiro degrau do trono. Cada queda era um ensaio da elevação. E o que parecia abandono era, na verdade, o empurrão da providência. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: "O Senhor te guiou no deserto para te provar e saber o que estava no teu coração." Deus não prova para conhecer, Ele prova para revelar. Porque o deserto não muda Deus, muda você. Foi no deserto que José aprendeu a servir antes de governar. Ele aprendeu a prosperar em ambientes hostis, a ser fiel em situações injustas, a trabalhar com excelência mesmo quando ninguém via. E é exatamente isso que Deus está te ensinando agora, a não depender de aplausos para continuar produzindo. O deserto é o lugar onde o homem deixa de buscar reconhecimento e passa a buscar presença. Quando tudo parece parado, Deus está construindo algo em silêncio. A demora de Deus não é negação, é treinamento. Enquanto José esperava, sua fé estava sendo moldada para carregar a grandeza que viria. Porque prosperidade sem caráter é perigo, mas caráter com propósito é poder.
O Senhor não te tirou do caminho, Ele te tirou do atalho. Ele está te ensinando a andar no ritmo certo, a valorizar o processo, a confiar sem ver. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. José confiou mesmo quando não entendia. A prisão foi o espaço onde ele cresceu em sabedoria. A solidão foi o local onde ele se tornou íntimo de Deus. E a fidelidade foi o selo que o preparou para a exaltação. O deserto nunca é o fim, é o início da maturidade. Deus não estava demorando, estava garantindo que José não seria mais menino, mas homem de propósito. O deserto é o útero da revelação. É ali que nascem as visões puras, as ideias alinhadas e a fé inabalável. Quem tenta fugir do deserto foge da unção que o espera depois dele. Foi no silêncio que José aprendeu a ouvir sonhos e interpretá-los. Foi na escassez que ele aprendeu a administrar. Foi na ausência que ele entendeu o valor da presença. O mesmo Deus que permitiu a seca é o Deus que promete a chuva, mas Ele quer te ensinar a cavar poços antes que a chuva venha. O Espírito Santo te diz: não é tempo de desistir, é tempo de discernir. O deserto é um convite à percepção espiritual. Quem se desespera volta, quem discerne avança. Deus não te colocou nesse tempo para te ferir, mas para te fortalecer. O calor que te incomoda hoje será a luz que te guiará amanhã. O que hoje parece escassez é o campo onde Ele está te ensinando a multiplicar, porque o mesmo Deus que sustentou José na prisão vai sustentar você na promessa. Em Isaías 43:19 está escrito: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está abrindo caminhos que não existiam. Ele está criando saídas que ninguém imaginava. O deserto é o cenário do impossível, e o impossível é o palco onde Deus revela a sua glória. Por isso, não despreze o processo. Não amaldiçoe o tempo que te faz crescer. Deus não te levou ao deserto para te matar de sede, mas para te ensinar a beber direto da fonte. O deserto é a escola dos escolhidos. Todo grande chamado passa por ele, porque é lá que o orgulho morre e a fé amadurece. Foi lá que José deixou de ser sonhador e se tornou realizador. E é lá que Deus está te moldando agora. O silêncio dele não é ausência, é confiança. Deus confia em ti o bastante para te preparar em particular. E quando ele terminar, o mundo verá o que o céu já sabia, que o mesmo Deus que te escondeu é o Deus que vai te exaltar. O deserto ensina a depender, mas é a sabedoria que te faz prosperar. E foi quando José aprendeu a interpretar o tempo que Deus o colocou diante do trono, a sabedoria que gera multiplicação. A prosperidade verdadeira começa quando o homem entende que a sabedoria vale mais do que o ouro. Foi essa sabedoria que fez José sair do cárcere direto para o trono. Quando Faraó sonhou e ninguém pôde interpretar, o Espírito de Deus moveu José e revelou o segredo escondido. A sabedoria que vem do alto não é erudição, é revelação. E o mesmo Espírito que habitou em José quer habitar em ti para te ensinar a multiplicar o que tens. Em Gênesis 41:16, José declarou: não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Essas palavras definem o coração de quem governa com o entendimento. A sabedoria humana impressiona, mas a sabedoria divina transforma. Ela não busca reconhecimento, busca direção. Quando José discerniu os tempos de fartura e escassez, ele mostrou que prosperidade não é sorte, é visão. A visão é a diferença entre quem desperdiça e quem multiplica. Deus quer abrir teus olhos espirituais para enxergar o tempo certo de agir, o momento certo de guardar, o instante certo de semear. A prosperidade não vem para quem corre, vem para quem ouve. Quem anda guiado pelo Espírito não se perde nas estações.
Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de silêncio e tempo de decisão. A sabedoria te impede de agir pela emoção e te ensina a agir pelo propósito. Em Tiago 1:5 a palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. A sabedoria é o maior investimento do céu na terra. Ela te livra de perdas, multiplica o que tens e te posiciona para o que vem. José recebeu a revelação de que o Egito teria 7 anos de fartura e 7 de seca. Ele não apenas entendeu o sonho, ele criou estrutura. Deus o ensinou a transformar abundância em segurança. Essa é a sabedoria que o Espírito quer derramar sobre ti, a sabedoria que organiza o milagre. O homem sábio não corre atrás da bênção, prepara o ambiente para ela. José construiu celeiros antes da escassez e por isso ninguém morreu de fome. O tolo consome tudo, o sábio planeja. Deus não multiplica o que não foi preparado. A preparação é a semente do milagre. E cada vez que você organiza sua vida, sua mente e seu coração, o céu encontra espaço para agir. A sabedoria também te protege do engano. O inimigo quer te fazer acreditar que prosperidade é pressa, mas o Espírito te ensina que prosperidade é processo. José esperou anos até que o sonho se cumprisse, mas quando o tempo chegou, ele estava pronto para permanecer. A sabedoria te sustenta onde a emoção te faria cair. Ela é o alicerce que impede que a bênção se torne fardo. Em Provérbios 8:18 está escrito: comigo estão riquezas e honra, prosperidade duradoura e justiça. A prosperidade duradoura só vem para quem caminha com sabedoria. O mundo pode te dar riquezas, mas só Deus te dá paz para aproveitá-las. O homem sábio entende que o dinheiro é servo, não senhor. Quem tem sabedoria governa recursos. Quem não tem é governado por eles. José viveu rodeado de ouro, mas continuou guiado pelo Espírito. O trono não o desviou, apenas ampliou o propósito. A sabedoria também ensina a discernir pessoas. José serviu Faraó sem se corromper. Ajudou ímpios sem perder a santidade. Ele não se fechou no orgulho, serviu com pureza. E Deus o honrou diante dos homens. A sabedoria te fará brilhar sem precisar competir. Ela te dará influência sem precisar se impor. Hoje, o Espírito Santo te diz: busque sabedoria antes de buscar resultado. Porque o resultado sem sabedoria se perde, mas a sabedoria gera resultados eternos. Deus quer te ensinar a multiplicar o pouco, a valorizar o tempo, a planejar com propósito. O mesmo Espírito que deu visão a José está te dando discernimento para prosperar com equilíbrio. Ele está te ensinando a transformar crises em oportunidades, a enxergar fartura onde outros veem limitação. O milagre começa quando a mente se abre. A prosperidade é consequência da sabedoria, e quem aprende a ouvir o Espírito se torna canal de provisão. José não era apenas um homem abençoado, era uma fonte. E é isso que Deus quer fazer contigo: transformar a tua vida em referência de sabedoria e prosperidade equilibrada. Porque quando a sabedoria governa, o milagre se mantém. A sabedoria o elevou, mas foi o coração que o manteve em pé. E Deus agora começa a moldar o interior que sustentará toda a abundância, o coração que Deus confia tesouros. A prosperidade verdadeira é mais do que uma questão de mãos abertas, é uma questão de coração rendido. Deus não confia tesouros a quem deseja apenas receber, mas àqueles que aprenderam o valor de devolver. O ouro mais puro não é o que reluz no cofre, é o que já foi passado pelo fogo da obediência. E toda vez que o céu te prova, está forjando em ti um caráter capaz de carregar riquezas sem se perder nelas. José estava rodeado por toda a riqueza do Egito, mas seu maior tesouro continuava sendo a presença de Deus. Ele não se deixou seduzir pelo luxo nem pelo poder.
Não era o trono que definia quem ele era. Era a fidelidade silenciosa no secreto. O mesmo homem que serviu na prisão, serviu no palácio. O segredo? O coração que permanece humilde e reconhecedor de que tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor. Em Jeremias 17:10, a palavra diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. O Senhor não olha para a oferta, mas para a intenção por trás dela. Há quem dê muito sem tocar o céu, e há quem entregue pouco e mova o trono de Deus. O que move o coração do Pai não é a quantidade, mas a verdade. José não permitiu que as ofensas o amargurassem, nem que a prosperidade o envaidecesse. Ele permaneceu servo, mesmo vestido como rei. O coração aprovado é o verdadeiro depósito do reino. Quem guarda mágoas, fecha as portas para o novo. Quem cultiva gratidão, prepara-se para colher o que nunca plantou. Deus só libera abundância permanente sobre corações limpos. A prosperidade sem humildade vira orgulho, e o orgulho é o veneno que destrói a semente do propósito. José perdoou quem o feriu, abençoou quem o traiu e abrigou quem o vendeu. O coração que sabe perdoar está pronto para governar. Deus não prospera para alimentar o ego, prospera para multiplicar o bem. A riqueza no reino é medida pelo quanto ela flui, não pelo quanto ela prende. O coração generoso é fonte perene, o coração amargurado é poço seco. Em Provérbios 4:23 está escrito: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A fonte só permanece limpa se não houver contaminação. Deus tem interesse no teu interior, porque sabe que a prosperidade começa por dentro. Ele te ensina a se esvaziar do passado, da mágoa, do medo, para que possa te encher de visão, de coragem e de fé. A integridade de José foi seu maior patrimônio. Ele resistiu à tentação, fugiu do escândalo, manteve a verdade mesmo quando ninguém mais estava olhando, e por isso Deus o honrou publicamente. O que sustenta uma carreira longa de prosperidade não são os ganhos, mas os valores. O favor de Deus repousa sobre quem administra com consciência de que a vida é uma missão, não uma competição. José não acumulou para si. Ele entendeu que a abundância era para alimentar multidões. Seu coração era um celeiro de compaixão. Foi capaz de suprir a necessidade de seus irmãos, dos egípcios, de todos os que chegavam com fome. O verdadeiro sinal de prosperidade é quando o pão que você recebe se transforma em pão para outros. Em Salmos 24:3-4 está escrito: Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. O monte é lugar de visão ampliada, mas só chega lá quem tem coração leve. Deus quer te elevar, mas antes te convida a limpar as gavetas da alma. Solte o que não te serve mais. Libere o que está pesando. Abra espaço para o novo. O coração que Deus confia tesouros é aquele que aprendeu a servir sem ser visto, a doar sem esperar, a liderar sem manipular. Quem administra com o coração, governa com justiça. Quem confia a prosperidade ao altar, nunca verá seus celeiros vazios. O Pai está te treinando para ser referência de generosidade, de compaixão e de autoridade amorosa. Quando o interior está alinhado, o exterior começa a mudar. A verdadeira promoção começa dentro e se manifesta fora. Por isso, não busque só prosperar, busque crescer por dentro. O favor vai onde o coração está preparado. E quando o coração está pronto, nada pode impedir o derramar da promessa. A base foi construída, o coração purificado. Agora é o momento de entregar tudo no altar do Pai e transformar aprendizado em clamor. Chegou a hora de orar, de consagrar o novo tempo e selar a prosperidade e a sabedoria diante do Deus que tudo vê. Oração da prosperidade e da sabedoria. Pai amado, diante da Tua presença, colocamos nossa vida como terra fértil que aguarda a chuva.
Nada que temos veio de nós mesmos. Tudo é fruto da tua bondade, do teu amor, da tua mão. Hoje não viemos pedir apenas riquezas, mas entendimento. Não clamamos por abundância sem antes clamar por sabedoria. Queremos ser, como José, administradores fiéis de tudo o que vier de ti. Senhor, queremos ter o coração ensinável, aberto para a tua direção, sensível para perceber o tempo e obediente para agir conforme a tua voz. Ensina-nos a prosperar sem perder a humildade, a crescer sem perder a fé, a multiplicar sem perder o altar. Que o nosso interior seja sempre maior que o nosso exterior, para que a tua glória nunca seja trocada por vaidade. Em Tiago 1,5, tua palavra nos garante: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Por isso, hoje, te pedimos, derrama sabedoria sobre nossos negócios, nossa casa, nossas escolhas. Abre os nossos olhos para oportunidades ocultas, para o tempo certo de agir, para portas que ninguém mais vê. Dá-nos sensibilidade para não desperdiçar o que tu confias e coragem para tomar decisões que te honrem. Pai, purifica as nossas intenções, livra-nos do orgulho que pode surgir com o sucesso, do medo que cresce nas perdas e da inveja que aparece nas comparações. Ensina-nos a confiar em ti nos vales e nos montes. Que nossa prosperidade nunca nos afaste do teu propósito. Se um dia esquecermos o caminho do altar, repreende-nos com amor e traz-nos de volta para a dependência da tua graça. Senhor, cura toda a área da nossa vida financeira que esteja ferida. Restaura a esperança onde só havia dívidas. Traz novas ideias onde havia estagnação. Alegra o coração cansado. Anima o trabalhador que não vê resultado. Visita a mãe que luta pelo pão. O jovem que sonha com o futuro. O empresário que enfrenta a crise. Abre as janelas do céu sobre todos os que te buscam de coração. Em Deuteronômio 28:12 está escrito: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Cremos que nosso tempo de sequidão está terminando. Cremos que o tempo da provisão chegou. Declaramos: não somos órfãos, somos filhos amados de um Pai generoso. A tua bênção nos acompanha, a tua mão nos protege, a tua sabedoria nos guia. Consagramos ao Senhor cada projeto, cada conta, cada investimento, cada semente lançada. Que nada seja feito fora da tua vontade, que tudo seja consagrado ao teu altar. Dá-nos ousadia para crescer, disciplina para organizar e generosidade para repartir. Faz de nós um canal, não um depósito. Faz de nossas mãos instrumentos de justiça, de cura e de esperança. Pai, renova em nós a capacidade de sonhar com equilíbrio, de planejar com inteligência e de agir com fé. Se algum espírito de escassez tentar nos paralisar, que seja dissipado pela verdade da tua palavra. Somos abençoados, chamados, escolhidos para prosperar e repartir. Que a tua presença seja sempre o nosso maior tesouro. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Recebemos essa promessa como direção. Honramos o Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos, com tudo o que faremos, e declaramos: nada do que nos deste será desperdiçado, nada será idolatrado, tudo será devolvido em forma de louvor. Pai, sela agora esta oração com o teu Espírito, que cada palavra se torne semente e cada lágrima se torne rega para uma colheita abundante. Que o nome de Jesus seja engrandecido através da nossa prosperidade equilibrada, generosa e cheia de propósito. Seja nossa vida testemunho vivo de que o Senhor é bom, fiel e digno de toda honra. Te agradecemos pelo passado, pelo presente e pelo futuro que já preparaste. E oramos com confiança, sabendo que o melhor do Senhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém.
A oração é a semente lançada, mas a colheita exige ordem. Agora Deus revela o princípio que antecede toda a prosperidade, a ordem antes do milagre. O princípio da ordem e da colheita. Prosperidade divina não é fruto do acaso, é resultado de um ambiente preparado. Deus não multiplica o que está fora de ordem. A bênção se estabelece onde há planejamento, onde cada área da vida encontra o seu devido lugar diante do Pai. José aprendeu no Egito que milagre sem estrutura se perde. Abundância sem organização vira desperdício. Antes dos anos de fartura, veio a instrução para ajuntar, para planejar, para armazenar. O segredo de sobreviver à escassez estava na ordem construída nos tempos de abundância. Em 1 Coríntios 14:40 está escrito: tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus não se revela no meio do caos, mas constrói caminhos onde há princípios. Muitos clamam por milagres, mas se esquecem de preparar celeiros, de alinhar prioridades, de disciplinar hábitos. O Espírito Santo te chama hoje para rever rotinas, repensar escolhas, restaurar disciplinas. A oração abre a porta, mas a ordem mantém a porta aberta. Deus não investe onde tudo se perde. Ele confia mais onde encontra fidelidade nos detalhes. José organizou o Egito antes da seca. Ele ensinou o povo a guardar, a registrar, a usar com sabedoria. O que foi bênção num dia não virou peso no outro, porque havia gestão. A prosperidade não foi fruto da sorte, mas da administração conduzida por revelação. A disciplina espiritual precede a abundância natural. Quem prepara o terreno mostra fé no futuro. Respeito pelo processo, gratidão pela oportunidade. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. Não é a ansiedade que abre portas, mas a preparação. Deus honra quem não vive só de sonhos, mas de projetos alinhados à vontade dele. O altar em ordem precede o milagre, o planejamento precede a colheita. Deus não entrega o novo para quem ainda desperdiça o antigo. A prosperidade está no fluxo, entra, circula, se multiplica e abençoa. Quando a vida entra em ordem, o céu encontra canal aberto para derramar o inesperado. A ordem é um ato de fé. Quando você organiza suas finanças, sua casa, seus pensamentos, está dizendo para Deus: eu creio no que está por vir. A fé se manifesta em atitudes práticas. José não ficou esperando. Ele agiu, planejou, distribuiu tarefas, monitorou resultados. A bênção foi sustentada porque havia estrutura, porque cada etapa foi respeitada. O Espírito Santo te chama para colocar cada área diante do altar. Sonhos, emoções, hábitos, compromissos. Tudo ganha sentido quando encontra seu lugar diante de Deus. O desorganizado vive de surpresas. O organizado vive de resultados. Deus te convida para o próximo nível. Prepare a terra, limpe os celeiros, arrume as prioridades. Mude o que precisa ser mudado antes que a abundância chegue. O milagre não é improviso, é resposta para o ambiente preparado. Em Isaías 32:8 está escrito: mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está firme. Projetar é antecipar, é alinhar ações ao destino. A prosperidade não será susto, será consequência de um coração disciplinado. José prosperou porque viu o futuro e construiu no presente. Hoje, o Espírito quer te dar visão para enxergar o que precisa ser ajustado, coragem para tomar decisões práticas, humildade para corrigir rotas. Deus não deseja te abençoar por um tempo, mas para sempre. A bênção permanente precisa de rotina permanente, o altar arrumado, as finanças registradas, as palavras alinhadas à fé. A estrutura do céu é perfeita e o Espírito Santo quer que tua casa, teu ministério, teus negócios, tua mente reflitam essa perfeição.
A prosperidade começa na ordem. É ela que sustenta, que faz durar, que transforma milagres passageiros em testemunhos eternos. Que tudo em ti se organize para receber o melhor de Deus. Quando a casa está em ordem, o céu se sente em casa e a prosperidade se transforma em transbordar. O justo se torna fonte e muitos são saciados. O transbordar do justo. A prosperidade no reino nunca para em quem recebe, sempre segue o fluxo de quem entrega. A colheita que Deus traz não é um prêmio egoísta, é uma resposta coletiva. O justo não guarda a bênção, ele compartilha. A riqueza celestial se multiplica quando o coração aprende a repartir, a abençoar, a estender a mão sem esperar retorno. José experimentou isso quando o Egito, assolado pela fome, se tornou lugar de refúgio para muitos povos. O que foi armazenado nos anos de fartura se tornou sustento para multidões. A prosperidade que começa em Deus nunca termina em nós. Ela se torna ponte para restaurar vidas, unir famílias, levantar caídos. A mão generosa nunca fica vazia. Ela se mantém aberta para dar e pronta para receber. Em Provérbios 11:25 está escrito: a alma generosa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. É uma lei do céu. Quem planta em outros colhe para si. Deus te prospera para ser canal, não reservatório. Quando a tua vida abençoa, a fonte não seca. O transbordar do justo é mais do que finanças, é influência, palavra, presença, fé, compaixão. O justo é aquele que se alegra em ver o outro avançar, que não se ressente da vitória alheia, que ora para que todos tenham pão sobre a mesa. É esse espírito de serviço que multiplica o favor de Deus sobre a tua jornada. Quando abres tua mão, abres teu caminho. Quando compartilhas tua mesa, compartilhas o céu. José reencontrou seus irmãos e poderia tê-los rejeitado, mas escolheu restaurar. A prosperidade foi plataforma para o perdão. Ele entendeu que abundância sem reconciliação é riqueza vazia. O justo transborda em amor, em perdão, em misericórdia. A graça recebida vira graça oferecida. Em 2 Coríntios 9:10 está escrito: aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira. Deus multiplica a semente de quem planta, não de quem enterra. Toda generosidade abre um ciclo de provisão. Enquanto uns perdem o que acumulam, outros multiplicam o que compartilham. O Espírito Santo te desafia a viver nesse ciclo de doação, a ser resposta para a fome do mundo. O transbordar não é só financeiro, é espiritual, emocional, relacional. Quando oramos pelos outros, Deus responde nossa própria oração. Quando servimos sem holofotes, Deus nos honra sem limites. A verdadeira prosperidade é ser lembrado por aquilo que entregou, não pelo que reteve. Deus quer que tua vida seja fonte para tua casa, tua comunidade, tua geração. Em Lucas 6:38, Jesus ensinou: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Esse é o retrato da prosperidade que não conhece crise. Quando a tua medida é generosa, a medida do céu é abundante. Quem é canal nunca teme a seca. O justo se torna farol para quem busca direção, sombra para quem está cansado, voz para quem perdeu a esperança. Deus quer usar tua prosperidade para curar, unir, salvar, transformar. Não temas repartir, não temas investir em vidas, não temas abençoar sem reservas. O transbordar é a prova de que a bênção te venceu por dentro. A tua influência será maior do que imaginas, porque tua intenção é mais pura do que pareces. O que começa como gesto pequeno se torna movimento de salvação quando é Deus quem inspira. O Espírito Santo está levantando uma geração de justos que não competem, cooperam, que não dividem, multiplicam, que não controlam, liberam, e enquanto o mundo busca juntar, o justo busca espalhar. Essa é a economia do reino.
Quem espalha, ajunta. Quem prende, perde. A prosperidade amadureceu. O coração está pronto. O céu já te usou para saciar muitos. Agora, Deus te leva ao nível final da mordomia, o governo espiritual da abundância. O transbordar revela maturidade, mas é no governo espiritual que a prosperidade cumpre seu propósito eterno. Agora, Deus te convida a governar com autoridade, humildade e propósito celestial. O governo espiritual da abundância. O auge da prosperidade não é o acúmulo, mas o governo. Deus não te preparou para apenas possuir, mas para administrar. Quando José se assentou no trono do Egito, ele entendeu. Toda a jornada foi para que ele pudesse governar não apenas riquezas, mas destinos. A verdadeira autoridade nasce de um coração moldado pela presença. Quem passou pelo poço e pela prisão não se perde no palácio. Quem foi fiel na escassez governa com humildade na abundância. O governo espiritual é o estágio mais elevado da maturidade. É quando você não serve mais ao dinheiro, mas faz com que tudo o que tem sirva ao propósito eterno. José usou o poder para preservar vidas, restaurar relacionamentos, reescrever o futuro de sua geração. Deus deseja o mesmo para ti. Que tua influência seja ferramenta de justiça, tua voz seja canal de cura, tua liderança seja farol de esperança. Em Salmos 75, 6, 7 está escrito: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. A verdadeira promoção não é humana, é celestial. A mão de Deus coloca no alto quem aprendeu a servir no baixo. E quem governa sob a unção do Espírito lidera com compaixão, equidade e temor. José perdoou quem o traiu, protegeu quem o rejeitou, alimentou quem o esqueceu. Esse é o maior sinal do governo espiritual. A capacidade de usar o poder para reconciliar, nunca para se vingar. O trono não fez de José um déspota, mas um intercessor. O palácio não lhe subiu à cabeça, porque o altar já era maior do que qualquer posição. O segredo do verdadeiro governo é que ele começa dentro. É governo da mente, do caráter, da motivação. Em Mateus 25, 21, Jesus ensinou: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco foi escola, o muito é missão. Deus multiplica a influência de quem permanece ensinável, sensível e obediente. O governo espiritual é diferente do mundano. Enquanto o mundo busca status, o reino busca serviço. Quem reina para Deus é exemplo de generosidade, de justiça, de restauração. O Espírito Santo está te conduzindo ao tempo de domínio. Chegou a hora de sair da sobrevivência e entrar na administração. Tudo o que passou, as quedas, as portas fechadas, os silêncios, os atrasos, serviu para formar alguém que governa com maturidade. Agora, Deus coloca em tuas mãos responsabilidades maiores, porque pode confiar teu coração. A abundância virá acompanhada de discernimento, equilíbrio e visão profética. Governe sobre as emoções, governe sobre os recursos, governe sobre as atmosferas que te cercam. Quando o justo governa, o ambiente muda, a paz se estabelece, o reino se manifesta. Deus não te levantou apenas para prosperar, mas para influenciar, inspirar, edificar vidas. O governo espiritual faz da tua vida uma carta aberta do amor de Deus à humanidade. Que cada decisão tua seja movida pelo Espírito, cada palavra libere vida, cada ação seja semente de eternidade. Em Provérbios 29, 4 está escrito: o rei justo sustém a terra. Tua influência manterá muitos de pé, tua integridade sustentará famílias, tua generosidade será resposta de oração para pessoas que você nem conhece. Esse é o governo que o céu confia. Serviço com autoridade, amor com poder, propósito com entrega. O trono de José foi conquistado na intimidade, na fidelidade, na perseverança.
E agora Deus te coloca para reinar sobre o que antes te dominava. Seja a autoridade sobre tua casa, sobre teus dons, sobre tuas palavras. Não temas a grandeza que o Pai está liberando sobre ti. Receba com humildade, administre com temor, governe com sabedoria. Que tua vida seja reflexo do reino na terra. Quando a prosperidade encontra governo, a glória de Deus se manifesta. E o mundo reconhece que tudo isso só foi possível porque um dia, lá atrás, alguém escolheu obedecer. Que esse alguém seja você. Que o Deus de José te levante para governar com amor, servir com propósito e prosperar sem limites. Que tua influência seja eterna e tua vida seja sempre um altar vivo para a glória do Senhor.